Então, se nós queremos que uma pessoa faça o movimento de adesão aos princípios espíritas, o caminho mais desaconselhável para se fazer isso é a reunião mediúnica direto. Nós temos que levá-la ao estudo, à reflexão, como propõe Allan Kardec, e à prática do codificador. Ele chega a dizer que, em função disso, nós não deveríamos admitir em nossas reuniões práticas pessoas que não tivessem ainda feito uma iniciação ao estudo do Espiritismo, que não pudesse, portanto, ter se apropriado do conhecimento espírita. Mas o fanatismo, numa percepção inadequada da espiritualidade, faz-nos depender dos guias, criar atividades que não são adequadas do ponto de vista daquilo que o codificador propôs, e aí pronto, tudo é espírito. Às vezes a pessoa está com cólica menstrual, diz, está vendo, é espírito, foi fluido. Não foi fluido, é cólica menstrual. Eu me lembro uma vez, eu estava assim, e a pessoa disse, olha, o Alberto está incorporando. Eu não incorporo, não vejo, não uso. Eu sou, como costumo dizer, numa força de expressão, eu sou blindado, não entra e não sai nada. Portanto, não tenho uma faculdade mediúnica bem caracterizada, como Kardec coloca no sentido usual do termo. Sou uma pessoa normal, comum. Aliás, me dá até uma tristeza. Antigamente me dava mais. Porque outro dia eu vi o gato vendo os espíritos, porque ele viu. O gato passou, eriçou-se todinho e saiu correndo com medo e se escondeu num canto onde ele se esconde. E ele foi exatamente para o lugar em que a minha esposa viu o espírito passar. Eu disse, puxa, o gato vê, Alberto. E nem uma perninha, eu vi uma perna, assim, um vulto passando, não vejo nada, absolutamente nada. E nesse dia eu estava... Aí o dirigente perguntou, Alberto, você está sentindo alguma aproximação? Eu disse, do soluço. Eu estava com soluço. Mas as pessoas são logo tendentes. Eu frequentava reuniões há muito tempo, não era possível que eu estivesse incorporando naquele dia, né? Mas a pessoa, essa que levantou a hipótese de eu estar incorporada, ela é por demais mística. Qualquer coisinha, ela já está colocando a culpa nos espíritos. Tudo o que acontece é espírito. Humberto de Campos, aliás, tem uma página belíssima, quando mostra aquele espírito revoltado, porque a mulher tudo colocava nas costas dele, que era o obsessor. E ele já tinha até desencanado da mulher, tinha desistido dela, mas ela continuava dizendo que ele tropeçava, que era ele, que era isso, que era ele. E ele aborrecido com a mulher, já com vontade de obsediá-la mesmo, porque ela estava... Nós adoramos, numa má compreensão da espiritualidade, esse fanatismo. Seja para os guias, seja para os obsessores. Olha, não pode acontecer coisa ruim com a gente. Você está vendo? Olha o obsessor. Quer dizer, nós temos uma fixação no obsessor. Eu não vejo a pessoa falar em anjo guardião. Ai, meu anjo guardião me inspirou. Nós temos uma vocação para Satã tão grande que a gente não abre mão do obsessor. Tropeçou. Gente, você não prestou atenção. Foi por isso que você tropeçou. Não foi o obsessor que empurrou você. Não, ele me empanou a visão. Que empanou a visão coisa nenhuma. Ao invés de dizer, poxa, eu ando descuidado, estou relapso, ou estou ganhando idade, meus movimentos já estão... Mas fica desonroso. Aí a gente coloca a culpa no obsessor. Não, o obsessor. Então, nós fazemos essa vinculação selvagem com o conhecimento da espiritualidade, fazendo esse viés de fanatismo. Há pessoas que literalmente tudo é espírito. Eu não estou falando daqueles que vivem aquilo que Allan Kardec chama, em O Livro dos Médiuns, de os espíritas exaltados, de aqueles que conhecem o espiritismo e sofrem daquela euforia. Não sei se vocês passaram por essa experiência, que você descobriu o espiritismo, aí pronto, você quer que o papagaio seja espírita, que o cachorro seja espírita, que a tartaruga seja espírita, porque eu descobriu, e aí pronto, você se transforma numa pessoa absolutamente insuportável. Porque você não sabe falar de outra coisa, a não ser da conversão que você quer fazer com os outros. Então você se transforma num fanático. Kardec diz que essas pessoas causam mais mal à divulgação da causa espírita do que bem, porque elas não têm critério. Elas são baldas de bom senso. Elas são passionais e fanáticas. Então há pessoas, portanto, que colocam na conta dos espíritos situações que dizem respeito à nossa estrutura corpórea. Quantas vezes nós estamos tendo um desarranjo intestinal que um bom exame parasitoscópico revela é lombriga. Não é nenhum obsessor, mas
Antes de diagnosticar, a gente levanta a hipótese do obsessor, aplica passe, barris de água fluidificada e não cede a cólica. Aí a gente, depois de tanto insistir na dimensão espiritual, a gente vai fazer o que devia ter feito por primeiro, um exame de fezes. Da lombriga, da ascaris, lubricóide, da protozoários, da ameba, giardia. Olha, é uma flora rica, linda, mas conflitante com você, não está adaptada muito bem ao teu intestino. Um bom vermífugo e vai todos os obsessores direto. E você vai ficar livre. Nós precisamos ter mais cuidado para que a nossa crença ela não repita erros de outrora. O Espiritismo é uma doutrina que avalia a transcendência, mas dentro dessa clareza kardeciana que nos faz ter esse olhar para a espiritualidade numa perspectiva de profundidade. Tudo isso está posto para que possamos estar entreolhando a nossa formação da nossa encarnação atual, na qual nós compomos um eu humano, que a gente chama aqui de ego, que comanda a nossa vida psicológica e que deve estar gerindo todas essas dimensões que nós relacionamos aí, à guisa de estabelecimento de uma didática para esmiuçar as várias dimensões da casa e da pessoa do trabalhador na relação com os mandamentos amai-vos e instruí-vos. Egoicamente, uma casa vive o misticismo, muito embora se diga espírita, aonde a sua prática ela desconsidera as outras motivações que fazem muitas vezes as pessoas procurarem ou sofrerem. Quantas vezes a casa se arvora a suspender as prescrições médicas, a desdizê-la, a negar essas prescrições. Só aceita a prescrição médica se for uma prescrição interna, que venha pela uma via mediúnica. Então são coisas que falam de um centro espírita que está desfocado e está experimentando um fanatismo. Esse movimento egóico, ele nos traz para a reflexão de como é que nós estamos articulando todas essas dimensões que estão dentro de nós mesmos. Olhem agora para esse quadro e vejam quais delas você está fazendo o caminho do meio, ou seja, da convivência no social, do cuidado no corpo, da ação no campo da atitude, da emoção, o processo da transmutação das suas emoções. E aqui está falhando alguma coisa. Do bom senso. Será que é espírito? E da nossa transcendência vista com clareza. Qual desses elementos dentro da gente está posto de uma forma alinhado? Qual é o lado seu que funciona